Nesse vídeo, eu vou passar rapidamente com vocês a instalação do DevC. A primeira observação importante é que, dependendo do antivírus, ele vai ter que ser desabilitado. Por exemplo, no meu caso, eu utilizo o McAfee aqui e para eu conseguir executar as operações no DevC, eu tenho que desabilitar ele. Alguns antivírus, eles permitem que eu libere determinados aplicativos para rodar sem que a proteção impeça as rotinas e procedimentos da linguagem, da IDE que a gente está trabalhando. Então, eventualmente, se vocês instalarem o DVC, tiverem um antivírus rodando no computador e não conseguirem executar as operações, muito provavelmente vocês podem ter o problema com o antivírus, como eu tive aqui no meu caso. Eu achei mais fácil desabilitar o antivírus na hora que eu vou usar o DVC, porque na maior parte das vezes a minha máquina está isolada e nem conectada na internet nesses momentos. Muito bem. Feito esse preâmbulo, no material anterior eu informei para vocês é, o link em que a gente tem uma versão estável do DevC, que é a versão que eu vou instalar na minha máquina. Ao acessar esse link, vocês vão ser direcionados para a seguinte página web. E aí basta fazer o download do aplicativo. Feito o download, vocês vão ter o executável, né, que é um instalador padrão normal do Windows. Eu só vou dar uma passada mostrando a instalação passo a passo para vocês verem os procedimentos que são necessários. Né? Então, mandei abrir o arquivo, né? Ele deu uma mensagem de boas-vindas, né? Ele me questionou a respeito da linguagem que eu quero que seja usada no processo de instalação. No meu caso, eu vou deixar em português mesmo. Ele apresenta um contrato de licença. E aí, via de regra, se eu não aceitar ele, eu não consigo utilizar o software. Então, vou dar um aceito, vou deixar todas as opções aqui marcadas, né? Exceto a última, mas eu posso marcar. Caso eu tenha alguma versão do DevC anteriormente instalada na minha máquina, ele vai apagar ela para fazer a instalação é, dessa versão corrente. Ele vai me apresentar uma opção de diretório para instalação do DevC. Neste caso, eu vou preservar essa informação e aí ele vai fazer a extração e cópia dos arquivos. Né? Ele aqui está me perguntando se eu quero que todos os usuários possíveis de serem logados nesse meu computador e que usem o Windows venham a poder usar o DVC. Neste caso, eu vou dar um sim aqui, né? E aí ele terminou de fazer a instalação. No meu caso, eu vou pedir já para encerrar e executar o DevC pela primeira vez. Né? Vou dar o comando para terminar. Ele vai me avisar que essa é uma versão beta, que ela pode ter bugs. A gente sabe disso, mas como deve ser, é um software leve, né? É possível de ser executado mesmo em máquinas que não têm um hardware robusto. Né? Eu estou ciente disso ao optar por fazer a instalação desse software. Ele aqui ele me dá uma opção de qual é a língua que eu quero que apareça na interface do DevC. No meu caso, eu vou pedir
para que a interface esteja em português do Brasil, vou dar o Next, e aí ele vai e me faz um outro questionamento. No meu caso, eu não vou querer que essa funcionalidade que está sendo proposta, eu não nem vou detalhar ela aqui, que ela seja instalada. Então, eu vou dar um No para o que a gente precisa fazer nos nossos projetos, isso não vai ser necessário. E aí eu vou continuar, vou dar um OK e ele vai abrir a interface do Deve Ser pela primeira vez, com todo o aplicativo Windows. Normalmente, toda vez que eu efetuar a abertura dele, ele vai exibir isso aí com algumas dicas de execução. Normalmente eu marco essa caixinha para ele não me apresentar isso mais, e aí eu fecho é, essa caixinha e tenho a interface pronta para uso. No próximo vídeo, a gente vai tratar da operação corriqueira que normalmente a gente vai precisar fazer ao usar o Deve Ser. Por hora, eu vou interromper essa gravação por aqui. Obrigado.